Declare, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho do Senhor, como do Senhor, teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Se assente aí no seu lugar, tome o seu assento. Que alegria de você estar aqui nesta manhã, 8 da manhã, nosso culto. E daqui a pouquinho já vou acabar, tá? Vou terminar, para que você vá para sua casa e venha ainda, sabe, ter um dia assim de meditação, de reflexão. Não relaxa não. Enquanto nós estivermos aqui na terra, meu irmão, a gente não pode relaxar. No trânsito, uma falta de atenção acontece o que isso? Uma falta, um deslize, um erro. Então, assim também é com a nossa salvação. Um erro, um vacilo, um desleixo nosso, da nossa parte, pode ser que perdemos a nossa salvação. Então, fique atento. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de João capítulo 8, versículo 32. Essa mensagem queimou no meu coração, entre tantas, para falar da morte da cruz, para falar da cruz, para falar da mensagem da cruz, para falar de Jesus, há 1001 histórias, milhares e milhares. João diz que não daria de preencher todas as histórias dentro dos livros, dentro do mundo. É muita coisa para falar do nosso Criador. Mas João, capítulo 8, versículo 32.
João, capítulo 8, versículo 32, assim diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Querido, como a carne, a humanidade tem essa tendência de esquecer da história, ou tentar esconder a história. Nós sabemos que Israel vem da descendência da nação de Abraão, os patriarcas, Isaac, Jacó, mas eles serviram sim, foram escravos no Egito, foram escravos pelos filisteus, foram escravos, serviram na Babilônia, os Medos-Pérsia, por várias nações, eles os serviram e foram escravizados. Jesus, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes falar isso para um cristão, ou para uma pessoa que já aceitou Jesus Cristo há 10, 15, 20 anos atrás, é às vezes uma ofensa. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que eu não sou liberto? O senhor está dizendo que eu ainda preciso me libertar? Irmão, não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu preciso todos os dias, meu irmão, me libertar. Todos os dias eu preciso mudar a minha vida, os meus pensamentos, me libertar de alguns hábitos e costumes. E eu digo até mesmo para um bom convívio no casamento, para ter um bom convívio na sociedade, eu preciso me libertar de um sentimento de justiça, porque muitas vezes nós temos um sentimento de fazer justiça com as próprias mãos, um sentimento de vingança. Eu preciso me libertar. Às vezes você assiste um noticiário, você assiste coisas assim que você fala assim: meu Deus, essa pessoa não fez isso. Você viu aquela mulher que deixou a criança dentro da sua casa e foi viajar, foi curtir uma festa, e a criança morreu. Isso foi nos Estados Unidos, mais de 10, 15 dias, se eu não me engano. A criança morreu, criancinha de menos de um ano ou menos de 2 anos. Ela recebeu uma sentença perpétua, foi condenada a perpétua, mas o senso de justiça, o desejo de, meu Deus, uma pessoa dessa merece. Qual é o pensamento da carne, meu irmãozinho? Merece morrer cru? Meu irmão, você pensa isso? Só eu que sou pecador aqui. Quando você vê uma noticiário de um homem barbado, independentemente se tem barba ou não, abusando sexualmente de uma criança de 9 meses de nascido, 10 meses, 1 ano, 2 anos, não importa a idade, o desejo de pegar lá e, sim ou não? E eu preciso me libertar desse sentimento. Eu preciso me libertar do sentimento de mágoa, de ódio, de ressentimento, algo que fizeram contra você, algo que fizeram no passado. Talvez, porventura, você foi abusado sexualmente pelo tio, pelo parente, pelo vizinho, e você ainda carrega uma culpa por condenando a sua mãe, condenando o seu pai, condenando aquele que deveria te proteger. E você precisa se libertar, não pode carregar isso. É tantas coisas que eu preciso me libertar, e é conhecendo a verdade que liberta. Eu ouvi uma frase essa semana e ela é verdadeira: a verdade não liberta. Eu fiquei, opa, que isso? Mais heresia? Ele falou: a verdade em si não liberta. Você abrir a Bíblia e ler, ela não liberta. Mas quando você conhece o que está escrito,
quando você tem conhecimento daquilo que está registrado, quando você busca conhecer, e o profeta nos ensina a prosseguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, aí há uma libertação. Há também uns vídeos que eu assisto às vezes, que diz, fui ler a Bíblia e encontrei um monte de erro. Alguém já ouviu isso? Esse vídeo passa. Eu fui ler a Bíblia e encontrei um monte de erro. Se a pessoa não assistir todo o vídeo, já vai começar a condenar quem fez o vídeo. Só que o fundamento do vídeo, ele vai dizer, eu fui ler a Bíblia e encontrei um monte de erro, mas encontrei em mim. Encontrei um monte de erro em mim. Então, aqui nós fizemos um ato de fé, meu irmãozinho, de você escrever tudo aquilo que você quer lançar fora. Faltou espaço para me escrever. Porque tem tantas coisas dentro de mim que eu preciso lançar fora. Tantas coisas dentro do meu coração que o meu próprio Jesus disse, o desígnio do coração do homem é maldade. O próprio profeta, inspirado pelo Espírito Santo, disse, o coração do homem é enganoso. Então eu preciso prosseguir e prosseguir em conhecer a verdade. Porque toda vez que você entra de cabeça dentro da palavra, você vai conhecendo e você vai entendendo e você vai se libertando de hábitos, de costumes. Esse povo esqueceu que já foram escravos. No versículo 34 diz, e respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí ele começa a fazer, dando aqui o entendimento daquilo que ele estava falando. Não era sobre a história, mas sim sobre o mundo espiritual. Todo aquele que comete o pecado, quer dizer, todo aquele que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Porque pecadores todos nós somos, mas há uma diferença entre nós somos pecadores e entre uma pessoa que vive na prática do pecado, que tem prazeres, desejos satisfeitos pelo pecado. Então, aquele que vive pecando, vive na prática, ela é escrava. E só Jesus, só o conhecimento pode libertar. Só Ele. E aí diz, versículo 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente o que? Sereis livres. Querido, a cruz há muitos significados. Se eu fosse aqui perguntar para cada um, talvez cada um teria um significado. A cruz pode significar perdão, concorda comigo? Perdão, vitória, triunfo, remissão, substituição. Que a cruz foi uma substituição. Era para eu e você carregar todo o sofrimento, mas Ele morreu no nosso lugar. A cruz tem muitos símbolos, muito significado, mas eu trago para essa manhã, para a nossa mensagem, para a nossa reflexão, a liberdade. A cruz é o símbolo da liberdade da nossa mensagem de hoje. Jesus morrendo na cruz, Ele nos liberta do reino das trevas. Veja comigo, no livro de Efésios, fica aí onde você está, coloca para mim Efésios, capítulo 1, versículo 7, a gente já vai voltar. Efésios 1, 7. Vamos ler rapidamente ali, só para você ver, olha lá. Em que temos a redenção, libertação,
pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Coloca na NTH rapidamente. Eu quero ler nessa outra tradução. Olha lá. Que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, você está lendo o versículo 7? É o 7. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos o que? Libertados. Agora volta para aquele versículo em João, o último que a gente leu, versículo 36. Leia comigo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o que? Livre. Ele já morreu? Você crê no Cristo que morreu na cruz? Ou você está como Israel, esperando ainda o Messias? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que aquele homem, há 2000 anos atrás, morreu no Calvário, é Jesus, é a promessa, é o Messias. Ele morreu e Ele nos libertou. Glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus. Amém. Jesus, Ele nos libertou de toda a escravidão do pecado, todo o domínio das trevas. Jesus na cruz venceu. Mas esse versículo diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos verdadeiramente livres. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Pastor, mas por que tantas pessoas cometem tantos pecados? Porque elas querem pecar, porque elas amam pecar, porque elas não querem lutar contra o pecado. Porque Jesus é maior no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é sobre todo nome e tem todo o poder e o domínio sobre todas as coisas, meu irmão. Com Jesus, eu e você vence o pecado. Por muitos anos eu ouvi pregadores e até mesmo citei esse entendimento. Você já viu pessoas que se dizem que aceitou Jesus, mas que voltam a pecar, às vezes voltam a fumar? Ela foi liberta do vício, foi liberta da prostituição, ele foi liberto da macumba, foi liberto do homossexualismo, foi liberto do roubo. Era uma pessoa maldosa, era uma pessoa pecaminosa, e ela veio para Jesus, veio para a igreja, mas continuou, deu 1, 2 anos, 5 meses, 6 meses, voltou novamente a pecar. Eu já vi dentro da igreja pastores, membros, pessoas dizerem assim: essa daí nunca foi liberta por Jesus, esse daí nunca foi liberto por Jesus. Porque se tivesse sido liberta por Jesus, não voltaria o quê? Oi? Não voltaria a cometer esses pecados. Sabe o que essa pessoa, quando diz isso, ela está fazendo? Anulando o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Quando uma pessoa faz essa declaração, essa pessoa aí se diz que é de Deus, se diz que foi para a igreja, se diz que é de Jesus, mas nunca foi liberta. Ela precisa de libertação. Meu irmão, a libertação veio. Jesus veio, morreu na cruz. Eu até coloquei aqui para não errar. Já vi pessoas, vamos pensar juntos. Tem pessoas que são libertas das prisões todos os dias. Todo dia, e tem um criminoso, uma pessoa que pagou por um crime, que foi liberta da prisão. Praticamente todos os dias, eu creio que todos os dias uma é liberta.
E essa pessoa, ela foi liberta da prisão e vai lá e volta a praticar um crime, um roubo, um latrocínio, um abuso. Vai lá e comete. Ela pagou pelo crime, ela foi liberta, mas ela voltou novamente a praticar o crime. De quem é a culpa? É de quem soltou essa pessoa da prisão? De quem é a culpa? É do sistema aqui, da lei. Sabemos que no Brasil, infelizmente, não vou nem entrar nesse mérito, as leis são brandas para algumas determinadas coisas. Bater no cachorro é mais criminoso do que matar uma pessoa. Matar uma planta, destruir uma planta é mais cruel do que abortar uma criança no ventre. Mas não vou entrar nesse assunto. Mas de quem é a culpa daquela pessoa ter voltado a cometer o crime? É de quem libertou? Não. O crime é da pessoa, o pecado é da pessoa. Jesus na cruz nos libertou e somos verdadeiramente livres, livres para servi-lo de todo o coração e livres para pecar. Cada um tem a sua decisão de escolha, mas Jesus tirou sobre nós o jugo, que era o domínio das trevas, que era o domínio da religiosidade, que era o domínio humano, e nos deu acesso total ao Santo dos Santos. Eu quero ler com você Gálatas. Agora você pode vir comigo, vem comigo, Gálatas, depois de Coríntios, 2 Coríntios, vem para Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo diz àquela igreja. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo declara àquela igreja dizendo: olha, fiquem firmes na liberdade. Jesus libertou vocês. O cenário do período de Paulo tinha pregadores dizendo que eles tinham que praticar a lei após aceitar Jesus, que eles tinham que circuncidar após aceitar Jesus. E Paulo tem que enviar uma carta para eles avisando: ei, não faz isso não, fiquem firmes na liberdade que Jesus na cruz vos libertou, não vos coloca novamente, não se metem debaixo do jugo da servidão, da escravidão. Chamando a atenção do que eu falei agora há pouco, Jesus verdadeiramente nos libertou. Uma pessoa, eu e você foram libertas, a humanidade foi liberta desse jugo, dessa opressão do reino das trevas, e somos livres para tomar posse daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Somos co-herdeiros, herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus. Temos herança e temos posse de herança que foi dada por Ele na cruz. Liberdade. Pois estáis firmes, pois firmes na liberdade com Cristo que nos libertou. Meu irmão, Jesus Cristo te libertou de quê? Te libertou de muitos pecados. Me libertou do vício do cigarro, me libertou do vício da maconha, me libertou da cocaína, me libertou do crack, me libertou da prostituição deste mundo, me libertou de tantas coisas.
dizendo: Gilson, não volte novamente a submeter, não se coloque debaixo da escravidão do pecado, porque Jesus Cristo já te libertou. Fique firme, Gilson. Assim como Ele fala contigo nessa manhã. Fica firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele te libertou. Não coloque culpas, não coloque justificativa. Mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca. Meu irmão, Jesus nos deu a direção. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Orai e vigiai. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. Estamos indo, meu irmão, para um caminho que, como Paulo diz, muitos estão se enganando. Versículo 6. Põe no 6. Olha o que diz aí. Leia comigo. Perdão, versículo 7, tá? Versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais o quê? A verdade. Põe em NVI rapidamente. Não quer mudar? Tranquilo. Corria bem. Paulo começa a dizer: olha, vocês estavam caminhando bem, vocês estavam andando no caminho. Quem impediu vocês de caminhar, de obedecer a verdade? Quem? O que está nos impedindo de obedecer a palavra de Deus? O que nos impede de obedecer? Na quarta-feira, eu ministrei a respeito de Moisés. Deus deu uma ordem: Moisés, fala com a rocha. Fale com a rocha, e a rocha vai sair água, e todo o povo vai beber, e todos os animais vão beber. Só que Moisés não fala com a rocha, ele bate na rocha. E nós estudamos aqui que a palavra de Deus diz que Moisés não creu. Na NTLH diz que Moisés não teve fé suficiente, por isso que ele bateu na rocha. Achei isso muito interessante, porque por muitos e muitos anos na minha mente era que Moisés não tinha entrado na terra prometida porque ele estava irado, porque ele estava nervoso, e em vez de ter falado, ele bateu. Mas a palavra de Deus diz que eles não creram. E eu falei uma frase: que aos olhos de Deus, a fé não é o que eu falo, a fé é naquilo que eu faço, é naquilo que eu obedeço. Quando Deus diz que eles não tiveram fé o suficiente, eles não tiveram fé para obedecer a palavra de Deus. O que vos impediu? Claro que a raiva, a ira, o pecado, os sentimentos deste mundo nos impede de andar na verdade. Meu irmão, estava mostrando ontem para o Juan o que está acontecendo nos Estados Unidos, e que a gente sabe que o Brasil gosta de extrair muita coisa dos Estados Unidos, sim ou não? Já tem no meio de nós. Eu compartilhei no grupo as coisas que estão querendo fazer, atualizar a Bíblia. Nos Estados Unidos, uma igreja que até um ano atrás era uma igreja comum, normal, sim, normal, sua doutrina de Cristo, eles começaram agora a dizer que Deus contempla a sua criação e que Deus nos adora. Olha para você ver, depois eu coloco lá no grupo, que Deus nos adora. Tem muita gente dando glória a Deus na pronta. E muitos com essa mensagem, que Deus te contempla, que você é o centro de Deus, que você é a fraqueza de Deus.
Deus te adora. Muitos, Deus te aceita como você é. Se você é trans, se você é bi, se você é ladrão, se você é mentiroso, Deus te ama. Ele não vai te... Ele te ama. Ele ama o pecador que se arrepende. Ele ama aquele que pratica a sua palavra. Meu irmão, vai aumentar o número de igrejas inclusivas no Brasil. Já começou. Igrejas inclusivas que aceitam você como é. Mas quem lê a palavra de Deus sabe que Jesus diz: pode vir como estás. Sim ou não? A Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz: pode vir como estás. Mas ele diz: arrependa-se, negue a si mesmo. Eu não vivo mais eu, meu irmão. A gente não está nessa face da terra para viver mais a nossa vontade. A partir do momento que você aceita Jesus, por isso que eu falo muito com uma pessoa agora, antes de fazer um apelo: você tem certeza? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe qual é a decisão que você está tomando em aceitar Jesus? Não é uma coisinha, só um momento de emoção. Não, aceitar Jesus é aceitar a sua palavra, é obedecer. Então, eles estavam correndo bem, eles estavam obedecendo, mas algo impediu. Meu irmão, não deixe nada te impedir. Às vezes o passado, às vezes as coisas, a ansiedade, as preocupações fazem as pessoas deixar de obedecer à verdade. As preocupações. Quantas pessoas já deixaram de praticar a verdade por causa do passado, por causa de mágoas, por causa de mentiras, por causa de, dificuldade? Quantas deixaram de crer? Deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de jejuar, deixaram de dizimar, de ofertar, deixaram de buscar a face do Criador, deixaram de obedecer. Algo impediu. A mensagem é: Ele nos libertou, mas permaneça o quê? Firmes. Não se coloque novamente debaixo do jugo, não se coloque de novo, não volte para aquela prática do pecado. Não permita que aquela palavra se cumpra na sua vida. Qual? O cachorro volta aonde? Ao vômito. Alguém já leu isso na Bíblia? Eu tenho que permanecer firme. A carne, o capeta, o Satanás vai tentar influenciar. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai vencer. Você sabe, você é um pecador, você é um desgramado, você é isso, vai te bombardear de pensamento. E você tem que se levantar e dizer: eu sou tudo isso e sou muito mais. Isso é só o que você sabe, porque você não é onisciente. Você não é onisciente, Satanás. Eu tenho muito mais pecado do que você jogou na minha cara. Mas Jesus, morreu na cruz e me libertou. E eu não vivo mais no domínio do pecado. E meu irmão, aí você confessa o pecado, você abandona o pecado e levanta a sua cabeça e olha para o céu, que é de lá que vem o teu socorro. Amém? Ele te libertou. Colossenses capítulo 1, versículo 13. É só ir um pouquinho adiante. Você vai passar Filipenses, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Coloca na NTH, vamos conseguir. Glória a Deus. Olha o que diz na linguagem de hoje: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado.
te deu autoridade sobre serpente e escorpião. Se liberte da culpa do passado. Se liberte das coisas que ficou para trás. Paulo diz: uma coisa eu faço, eu deixo as coisas para trás e prossigo o quê? Para o alvo. A família pode jogar o passado na minha cara, os meus pecados na minha cara, as coisas que um dia eu já fiz. Mas, meu irmão, se você abandonou, se você confessou, abandonou, Jesus, Ele não vai olhar para o seu passado para te abençoar. Ele é contigo. Ele é contigo. 2 Colossenses, vai um pouquinho mais para frente. Colossenses capítulo 2, não tem segunda. Capítulo 2, versículo 14. E aqui, alguém pode chamar a dona Jaque, fazendo favor? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando o quê? Na cruz. Vamos ler na NTLH? E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando na cruz. Versículo 15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder do governo das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Na sua Bíblia vai dizer triunfo. Ele triunfou. Querido, Jesus já nos libertou. O pecado, as trevas não têm domínio sobre nós. Não anule o que Jesus fez na cruz. Você pode vencer todo pecado que se levantar contra você, porque Jesus habita dentro de você. Jesus habita, Ele pagou tudo aquilo que era contra nós. Ele pagou a dívida. É como se fosse hoje uma fiança, né? Ele pagou. Só que no caso a fiança não era dinheiro, era a substituição, era Ele próprio. Eu vou no lugar. Conheço situações que mãe é um pouco difícil. Creio que pode até ter, mas mãe, de ver o filho, mesmo sabendo que ele é um ladrão, um traficante, um bandido, a mãe ainda dizendo assim: leva eu no lugar do meu filho, me leva, me prende. Podemos julgar e dizer: nunca, jamais, ele fez, ele vai ter que pagar. Glória a Deus que você não é Deus. Senão nós estávamos lascados. Mas a mãe, mesmo sabendo do seu erro, mesmo sabendo do seu pecado, mesmo sabendo do seu crime, diz: leva eu no lugar do meu filho. E trazendo essa reflexão, assim foi a substituição. Jesus foi o nosso lugar, pagou, nos libertou. E olha, verdadeiramente, nós somos livres. Então, a partir de hoje, não anule o que Jesus fez na cruz.
Como eu disse, muitas pessoas eu ouvi falar. Aquela pessoa voltou a praticar, voltou a cair, voltou a errar. Essa daí nunca foi liberta, ela foi sim. É ela que voltou para a prisão. Esse aí nunca foi liberto. Eu sabia que ele ia cair, eu sabia que ele ia pecar, eu sabia que ele ia voltar a beber, eu sabia que ele ia voltar a fumar. Esse aí nunca me enganou, esse nunca foi liberto. Foi, meu irmãozinho. Foi liberto. É a pessoa que voltou para a prisão. Foi a pessoa que colocou-se de novo debaixo do jugo do pecado. Essa é a palavra de Deus para a nossa manhã. A cruz, o significado, o símbolo da nossa mensagem, liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não permita que a morte de Jesus na cruz seja em vão na sua vida. Permaneça firme. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o Senhor.